Ele tinha 18 anos. Magro, baixinho, quase invisível no banco de reservas de uma seleção cheia de estrelas. Ninguém imaginava que aquele garoto sentado ao lado de Diego Maradona nas tribunas se tornaria 20 anos depois o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Essa história começou em 16 de junho de 2006. E, por uma coincidência que parece roteiro de filme, terminou de virar lenda definitiva em 16 de junho de 2026. Exatamente 20 anos depois. Neste vídeo, você vai entender a trajetória completa de Lionel Messi em Copas do Mundo. Não vamos falar sobre a vida dele fora de campo. Vamos direto ao que importa. Os gols, os recordes, as decepções e a glória dele dentro do maior torneio do futebol mundial. Do garoto que entrou do banco em 2006 ao recordista absoluto de 2026. Fica até o final porque o que ele já fez e o que ele ainda pode fazer nesta Copa vai te deixar de boca aberta. Tudo começou na Copa da Alemanha, em 2006. Messi, ainda com a camisa 19 e tratado como joia em formação, nem era titular da seleção argentina, comandada por José Pekerman. Mas na segunda rodada do Grupo C, contra Sérvia e Montenegro, o treinador resolveu arriscar. A Argentina já vencia por 3-0 quando Messi entrou em campo aos 74 minutos. E não demorou para mostrar o que viria a seguir. Primeiro, deu uma assistência para Hernan Crespo ampliar o placar. Depois, aos 88 minutos, recebeu de Carlos Tevez. Entrou em velocidade pela direita da área e bateu de primeira, rasteiro, para fechar a goleada por 6-0. Foi o primeiro gol de Messi em Copas do Mundo. O detalhe é que aquele 6-0 igualou a maior vitória da história da Argentina em mundiais, o mesmo placar de 1978 contra o Peru. E no banco de reservas argentino, observando tudo de perto, estava um jogador chamado Lionel Scaloni. 2 décadas depois, o mesmo Scaloni se tornaria o treinador que levaria Messi ao título mundial. A Argentina avançou até as quartas de final naquela Copa, mas foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis. Messi, ainda muito jovem, ficou no banco durante boa parte da fase eliminatória. Uma decisão que até hoje gera debate entre os torcedores argentinos. 4 anos depois, na Copa da África do Sul, Messi chegou como uma das maiores estrelas do mundo, recém-eleito o melhor jogador do planeta. As expectativas eram enormes, mas o que aconteceu foi o oposto do esperado. Messi foi titular nas 5 partidas da Argentina, mas não conseguiu marcar nenhum gol, 0. A seleção argentina, comandada por Diego Maradona como treinador, chegou às quartas de final, mas foi atropelada pela Alemanha por 4-0. Justamente o time que tinha um futuro maior artilheiro da história guia em campo, Miroslav Klose. Esse foi o único mundial inteiro em que Messi não balançou as redes. Um detalhe bem importante para entender o que vem depois. Mesmo sem marcar, ele seguiu sendo titular absoluto, prova de que sua importância para o time já ia muito além dos números. Em 2014, no Brasil, veio a resposta. Messi teve sua melhor fase de grupos em Copas. Marcou contra a Bósnia-Herzegovina, contra o Irã, em um chute de fora da área nos minutos finais que salvou a Argentina da eliminação. E 2 gols contra a Nigéria, incluindo um de falta direta. Foram 4 gols só na fase de grupos. A Argentina avançou como uma máquina, eliminou a Suíça, a Bélgica e a Holanda e chegou à final contra a Alemanha. A final foi disputada no Maracanã e ali Messi viveu um dos momentos mais marcantes e também mais doloridos da carreira dele em Copas. A Argentina perdeu por 1-0 o gol de Mário Götze na prorrogação, mas mesmo derrotado, Messi foi eleito o melhor jogador do torneio, ganhando sua primeira bola de ouro de Copa do Mundo. Curiosidade que pouca gente lembra. Foi justamente naquela Copa de 2014 que Miroslav Klose, o alemão que viria a ser superado por Messi 12 anos depois, bateu o recorde de artilheiro histórico das Copas, marcando contra o Brasil na semifinal, no fatídico 7-1. Se 2014 foi de esperança, 2018 foi de frustração. Na Copa da Rússia, Messi marcou apenas um gol contra a Nigéria, numa finalização cruzada depois de dominar a bola com categoria dentro da área, só que não foi suficiente. A Argentina fez uma campanha irregular na fase de grupos e foi eliminada ainda nas oitavas de final pela França, justamente a seleção que tinha um garoto de 19 anos completamente em ascensão. Kylian Mbappé, que fez 2 gols naquele jogo. Foi até então a pior campanha
da história da Argentina em Copas do Mundo. E para muita gente ali parecia que a chance de Messi ser campeão mundial tinha ficado cada vez mais distante. E é aqui que a história muda completamente. Qatar 2022. Messi, então, com 35 anos, entrou na Copa que ele mesmo afirmou seria a última da carreira. A Argentina começou mal. Perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita por 2-1, em um dos maiores resultados surpreendentes da história das Copas. Mesmo com Messi abrindo o placar de pênalti logo aos 10 minutos. Mas dali em diante foi uma reconstrução histórica. A Argentina venceu o México, venceu a Polônia, eliminou a Austrália nas oitavas, a Holanda nos pênaltis depois de um jogo eletrizante nas quartas e a Croácia na semifinal, com Messi balançando as redes em praticamente todas essas fases. E então veio a final, Argentina contra a França, Mbappé contra Messi, um dos jogos mais espetaculares da história das Copas do Mundo. Messi abriu o placar de pênalti. Depois, na prorrogação, fez o segundo gol dele na partida, recolocando a Argentina na frente. A França buscou o empate com um hat-trick de Mbappé, e a decisão foi para os pênaltis. Na cobrança, Messi converteu o seu, e a Argentina sagrou-se campeã do mundo pela terceira vez na história. Naquela final, Messi também bateu outro recorde importantíssimo. Superou o italiano Paolo Maldini, como o jogador com mais minutos disputados na história das Copas do Mundo, precisando de apenas 23 minutos de jogo para alcançar a marca. E também se tornou o jogador com mais partidas disputadas em mundiais, superando o alemão Lothar Matthäus. No total, Messi fez 7 gols e deu 3 assistências na campanha de 2022, sua melhor edição em volume de gols, e ganhou sua segunda bola de ouro de melhor jogador do torneio. Ele também se tornou o primeiro jogador a marcar em todas as fases de uma mesma Copa, grupos, oitavas, quartas, semifinal e final, desde Jairzinho no México 1970. Depois de 16 anos de espera, do garoto no banco de 2006 ao capitão campeão de 2022, Messi finalmente tinha o título que faltava na carreira dele. E chegamos à Copa de 2026, disputada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, no novo formato com 48 seleções. Aos 38 anos, Messi entrou nesse torneio sabendo que, muito provavelmente, seria a última Copa do Mundo da carreira dele. E o que ele fez na estreia, em 16 de junho de 2026, contra a Argélia, em Kansas City, vai entrar para a história como uma das maiores estreias individuais já vistas numa Copa do Mundo. Antes mesmo da bola rolar, Messi já chegou batendo um recorde. Ao entrar em campo, se tornou o primeiro jogador da história a disputar 6 edições diferentes de Copa do Mundo. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Nem Cristiano Ronaldo, seu eterno rival, havia conseguido isso até aquele momento. Durante o jogo contra a Argélia, Messi marcou 3 vezes. Aos 17 minutos do primeiro tempo, recebeu de Rodrigo de Paul e bateu de fora da área. No segundo tempo, aproveitou um rebote do goleiro Lucas Zidane para o segundo gol. E fechou a conta recebendo livre e batendo no canto. Com esse hat-trick, a Argentina venceu por 3-0. E Messi chegou à marca de 16 gols em Copas do Mundo, igualando Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição, e superando de uma vez por todas nomes como Pelé, Ronaldo Nazário e Kylian Mbappé na lista geral. E os recordes não pararam aí. Olha a lista de marcas que Messi bateu ou ampliou só nesse jogo. Chegou a 27 jogos disputados em Copas do Mundo, o maior número da história, superando Lothar Matthäus, que tinha 25. Ampliou seu próprio recorde de minutos jogados em mundiais, chegando a mais de 2.300 minutos, superando ainda mais a marca de Paolo Maldini. Chegou a 24 participações diretas em gols em Copas, 16 gols e 8 assistências, tornando-se o jogador com mais participações em gols da história do torneio, superando Pelé, que tinha 22. Se isolou momentaneamente na artilharia, já que Mbappé havia acabado de superar Pelé um dia antes. Messi retomou a ponta na hora. E tem outro detalhe simbólico que ninguém esperava. O primeiro gol de Messi em Copas foi marcado em 16 de junho de 2006. O hat-trick que o levou ao topo da artilharia histórica aconteceu em 16 de junho de 2026, exatamente 20 anos depois, dia por dia. Agora uma pergunta que fica no ar: até onde Messi pode ir nesta Copa de 2026? Primeiro, a artilharia. Hoje ele está empatado com Klose com 16 gols. Basta mais um gol em qualquer fase da competição
para ele se tornar sozinho o maior artilheiro da história das Copas do Mundo masculinas. Segundo, o recorde geral, somando futebol masculino e feminino. Esse ainda pertence à brasileira Formiga, que disputou 7 Copas, e a artilheira histórica Marta, com 17 gols. Se Messi marcar 2 gols a mais, ele encosta em Marta também. Terceiro, com o novo formato de 48 seleções, os finalistas desta Copa vão disputar até 8 jogos. Isso significa que Messi pode chegar a 34 ou 35 partidas disputadas em mundiais. Um número que dificilmente qualquer outro jogador vai alcançar tão cedo. E tem ainda um detalhe pessoal. O único mundial em que Messi não marcou nenhum gol foi exatamente o de 2010. Se ele balançar as redes nesta edição de 2026, o que ele já fez, com um hat-trick contra a Argélia, ele se torna o único jogador da história a marcar em 5 edições diferentes de Copa do Mundo. Ele já marcou em 2006, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. 5 edições diferentes com gol marcado, outro recorde que ele já garantiu. E o mais importante de tudo, a Argentina entra nessa Copa como atual campeã do mundo, depois do título de 2022. Se Messi conseguir liderar a seleção a um bicampeonato consecutivo, ele vai encerrar a carreira em Copas do Mundo como possivelmente o jogador mais completo e mais vitorioso da história da competição. Do garoto magrelo que entrou no banco em 2006 ao recordista absoluto de 2026, a trajetória de Lionel Messi em Copas do Mundo já é, de longe, uma das maiores histórias do esporte. Ele já bateu recordes de gols, de jogos, de minutos, de participações e de assistências. E ainda tem chance de bater mais. Se você curtiu esse retrospecto, deixa o like, comenta aqui embaixo. Você acha que Messi vai terminar essa Copa como o maior artilheiro absoluto da história dos mundiais? E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente vai acompanhar cada recorde dessa Copa de 2026 em tempo real. Um forte abraço e até o próximo vídeo.